Ó, a gente vai falar de política agora porque o primeiro dia do julgamento, do Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista teve um recado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do processo, de acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e defesa dos acusados. A sessão será retomada hoje às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, com as defesas do ex-presidente e de 3 generais. Moraes, o primeiro a falar, citou pressões internas e externas sobre a corte, mas ressaltou que o papel do Supremo é julgar com imparcialidade e independência. Ele diz também que, abre aspas, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente no Brasil demonstra, fecha aspas. Gonet listou as provas da trama golpista, disse que não é necessária uma assinatura para se configurar o crime de golpe de Estado e pediu a condenação de todo o núcleo crucial. Os advogados dos denunciados contestaram as acusações, A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, reforçou a validade da delação premiada e negou que ele tenha sido pressionado. Jefferson Azevedo. Acho que você ia fazer uma pergunta. Não, quero que você comente primeiro dia. Não, acho que assim, o primeiro dia de julgamento, acho que é o que a gente já esperava um pouco. O julgamento vai ter corrido durante toda a semana, até dia 12, o final do julgamento, também, semana que vem também. Eu acho que assim, não, para quem está falando que falta provas, assim, o que não falta é provas. Assim, a gente tem muita coisa envolvida e tem muitas pessoas que estão fazendo as suas defesas. Eu acho que, como é um processo democrático, as pessoas estão tendo direito à sua ampla defesa, o julgamento está sendo transmitido. Se de fato ele tivesse tido sucesso no golpe, isso não estaria acontecendo. E as pessoas estariam sendo julgadas agora, não estariam tendo direito à ampla defesa, porque o Estado teria modificado. E a gente já falou aqui, o crime tentado está no 359-L, 359-M do Código Penal. Então, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a impor violência, criar animosidade entre os 3 poderes constituídos, tudo isso são crimes e está previsto no Código Penal. E ainda a gente tem, durante essa perspectiva, e por isso que o Bolsonaro ficou em prisão domiciliar, que é tentar atrapalhar o curso normal do processo. Então, quando ele financia o Eduardo Bolsonaro lá fora, para o Eduardo Bolsonaro colocar sanções contra os ministros do STF e sanções contra o próprio Brasil, é atrapalhar o processo durante seu curso normal. Então, a gente não pode fazer isso. Se eu estiver sendo processado por um juiz em Goiás, eu não posso tentar atrapalhar a vida dele ou criar perspectiva de atrapalhar o processo no seu curso normal. Então, assim, isso que levou o Jair Bolsonaro à prisão domiciliar, de fato, ele procurou essa prisão domiciliar não cumprindo as medidas cautelares. Acho que esse processo vai transcorrer. A minha perspectiva é que essas pessoas que tentaram destruir a democracia, que essas pessoas de fato sejam punidas exemplarmente. Isso não pode acontecer de novo. A gente está no período mais longevo de democracia nesse país, então a gente nunca teve um período tão grande de democracia nesse país. A gente fala do Império, que foi o maior período, mas o Império não era democracia. A gente teve um período pequeno de democracia no início da Velha República, depois logo a gente virou uma ditadura de novo, a ditadura varguista, depois um pequeno período de democracia, depois da ditadura militar. Então esse, de 88 para cá, da Constituição para cá, com o fim da ditadura em 85, é o período mais longevo de democracia que nós temos e, de fato, a gente tem que preservar esse período de democracia. A gente é no regime democrático que eu posso criticar a Suprema Corte, é no regime democrático que eu posso criticar o atual presidente, o governador e deputados. Então a gente tem que preservar esse regime democrático para preservar, inclusive, nossas liberdades. Uma tentativa de golpe num país como o Brasil deve exemplarmente ser punida para que isso não aconteça novamente. Eu não quero que em 2026, após as eleições, independente de quem ganhe, ninguém vá para o Congresso Nacional tentar destruir tudo ou impor alguma coisa. Eu não quero ver militares falando que o próximo presidente não vai subir a rampa. Eu não quero que ninguém instale uma bomba num caminhão-tanque para tentar explodir um caminhão-tanque dentro do aeroporto. Eu não quero ninguém atacando a sede da Polícia Federal. E eu não quero ninguém tentando derrubar ônibus de viaduto, igual aconteceu em Brasília. O que aconteceu depois das eleições de 2022 não pode se repetir nunca mais nesse país. Ok. Amanda. O ato violento que pode acontecer, Mariana, é movimento terrorista, como o MST invadir terra, invadir a própria Brasília também, a Praça dos Três Poderes, igual já aconteceu várias vezes na história.
movimento terrorista também, Black Bloc, aliado à esquerda em 2017, durante aquele período da greve geral, também depredar patrimônio público, privado, igual aconteceu no centro de Goiânia na nossa história recente. Esse tipo de depredação, esse tipo de atentado violento, abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, para a esquerda está tudo certo. Mas sabe o que é interessante, Mariana? Quando a gente fala é golpe, não sei o quê, segundo uma informação da Revista Oeste, até o próprio ministro Alexandre de Moraes teria citado estilingues, bola de gude, entre outros. E também a gente tem imagens disso, vendedor de algodão doce, de pipoca, senhoras com Bíblia debaixo do braço. Essas foram as principais armas utilizadas por esses, entre aspas, terroristas. Eu sempre gosto de repetir que pessoa que comete crime, Mariana, eu acredito que ela tem que sim ser penalizada. Uma pessoa que depreda o patrimônio público, ela tem que ser penalizada. Então essas pessoas que violaram lá, que elas recebessem a devida pena. Mas a gente precisa resgatar, pessoal, uma mãe, uma mulher, que de forma, ela não deveria talvez ter feito aquilo, mas pegou um batom, tá? Essa que é a arma ultra violenta que foi utilizada nessa tentativa de derrubada dessa democracia. Democracia essa tão frágil que um batom foi utilizado para tentar derrubá-la. Escreveu lá, perdeu uma citação direta a uma fala de um ministro da nossa Suprema Corte, que num ato político, se referindo a pessoas que estavam ou criticando, coisa que o meu colega disse que é possível fazer, mas a depender do lado político que você está da história. Porque se você for uma pessoa mais conservadora, se você for um pastor que critica as eleições ou que questiona, como fez André Valadão após o fim das eleições de 2022, teve suas contas censuradas, ou como Silas Malafaia, que no exercício da democracia, nossa democracia plena, pujante, desse suposto período mais democrático da história, teve seus cadernos de pregação apreendidos, o seu celular apreendido numa emboscada no aeroporto. E qual foi o crime dele? Falar, Mariana. Essa é a suposta democracia da esquerda. O meu colega citou aqui também alguns períodos de ditadura do Brasil. Eu quero convidar a nossa audiência a refletir sobre o período da ditadura do judiciário que está acontecendo agora. Porque, pensa bem, você tem consciência, você tem, assim, tranquilidade no coração quando você fala, vou fazer uma crítica ao Alexandre de Moraes aqui na minha rede social? Você tem essa certeza de que você pode fazer isso de forma tranquila? Eu arrisco acreditar e dizer para você que não. Eu não tenho. Hoje, Mariana, a gente está num período de espetacularização do ridículo. Alexandre de Moraes ali, ele se comporta como se ele fosse alguém, alguém que está ali num teatro, ali todo um arquétipo ali voltado para ele, e ele é o personagem principal. Ontem, tanto o ministro, aliás, o PGR lá, o Gonê, falou sobre organização criminosa, chamou aquelas pessoas ali que estariam sob a tutela de Jair Bolsonaro uma organização criminosa. Mas o mesmo PGR não considera como talvez organização criminosa as fraudes do INSS, as pessoas da alta cúpula do INSS, pessoas essas que ele pediu para serem retiradas ali, quando pediu o arquivamento do processo, pediu para que outro ministro fosse retirado da relatoria do processo. Poxa vida, mas que seletividade é essa, pessoal? Que seletividade jurídica é essa? Quando a MST é um grupo terrorista, tá? Invade propriedade privada. Recentemente aqui em Hidrolândia, o meu professor aqui, meu colega deve saber porque ele estava lá, recentemente, em 2023, teve uma tentativa de invasão à propriedade privada em Hidrolândia. Aí pensa você tem uma terrinha, você tem a sua propriedade lá e entra um monte de criminoso para invadir e tomar a sua terra. Tá? A gente falou aqui agora recente, Mariana, você comentou aqui na abertura do programa, sobre mães que estavam levando drogas com crianças. Mas a gente tem vereador aqui em Goiânia que apoia a descriminalização disso. Essa é a pauta da esquerda. Então, quando eles arrogam para si essa defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, não se enganem, porque é o mesmo grupo que, na abertura da nossa história contemporânea, defendia liberdade, igualdade e fraternidade, mas cometeu o primeiro genocídio da nossa história moderna, que foi a Revolução Francesa. Essas são as pautas dessas pessoas. Essas são pessoas terroristas. Mas o terrorismo deles é seletivo, tá? Porque quando a MST invade Brasília, quando quebra o pau aqui em Goiânia, quando invade propriedade privada, isso aí não é terrorismo, não. É a democracia seletiva, é o crime seletivo, e é nesse sentido que a gente está caminhando, essa é a hipocrisia da esquerda. E só para finalizar, é até curioso essa questão da espetacularização que eu mencionei, porque Alexandre de Moraes, depois que ele terminou de ler o relatório, o que ele fez? Sorriu. Porque ele sabe que é um jogo de cartas marcadas e ele é a pessoa que faz essas principais demarcações lá. Teve um telespectador aqui que mandou uma mensagem, inclusive trouxe até print aqui no nosso WhatsApp, né? Ele relembrou em 2018, 6 de abril de 2018, quando o prédio da Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, foi pichado com tinta vermelha.
e na época foram pessoas do Partido dos Trabalhadores, né? Só uma Eles coisinha invadem, assim. eles têm licença poética para o crime, né? É só uma coisinha, Mariana, eu acho assim, a gente não pode confundir uma manifestação por direitos com crime. Eu acho que são coisas diferentes. Qualquer pessoa pode ir para a rua manifestar, inclusive a Amanda citou aqui, né? Mas, por exemplo, eu lembro do ano passado, o próprio deputado federal estava na rua com um monte de criança protestando contra o aborto. Então, assim, é um direito, uma democracia, a pessoa pode ser a favor ou contra uma coisa ou outra. As crianças estavam com seus pais, né? Não, tinha criança demais. Uai. E pouco adulto. E o pai não pode levar a criança na manifestação? Tinha criança com uniforme escolar, inclusive. Mas o MST pode doutrinar as crianças lá nos campos. A gente, inclusive, fez denúncia sobre isso. Tinha criança com uniforme escolar. Mas, bora lá. Era uma manifestação. Agora, outra coisa é a depredação. O ato que eles fizeram no 8 de janeiro não era uma manifestação digna no regime democrático. A gente não vai no regime democrático manifestar contra o próprio regime pedindo a deposição dele. Isso não é uma manifestação por direito. Então, o ato em si já era criminoso. Ir para a porta dos quartéis pedir intervenção militar já é um ato criminoso em si. O ato já é criminoso, o pedido já é criminoso. Eu não posso ir para a porta de alguém, desculpa Mariana usar o nome, mas eu não posso ir para a porta da Mariana e falar, eu quero que ela morra. Porque isso é um crime. O ato em si é um crime. Não é liberdade de expressão. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar que eu quero o fim da destituição dos poderes. Isso em si já é um ato criminoso. E foi combinado com violência e depredação. Então, assim, era um crime com outro crime somado. Era mais de um crime. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, sobre Hidrolândia. Não era propriedade privada. Eu estava lá enquanto advogado, sim, mas não era propriedade privada. Sim. Não era propriedade privada. Terrorista. Era uma fazenda que era utilizada para exploração e tráfico sexual de pessoas. E a gente já tem no código... Aí um crime justifica outro. Não é um crime justificando outro. A gente tem uma previsão no Código Brasileiro que é o seguinte: se sua propriedade é utilizada para crimes, ela é capturada pelo Estado e é utilizada para reforma agrária. Então, assim, era uma fazenda... vai lá e invade. Era uma fazenda utilizada para tráfico de pessoas, para tráfico sexual de pessoas. Então, ou seja, do ponto de vista do direito, essa fazenda é expropriada e é utilizada para reforma agrária. O MST foi para lá para pressionar o INCRA a utilizar a terra para reforma agrária, como outras fazendas em Goiás que eram utilizadas para tráfico de drogas internacional e tudo mais. Então, assim, é lei. Se você usa sua terra para cometer crime, de fato tem que ser expropriado. Eu não acho que a perspectiva tem que ser o seguinte: eu vou defender criminoso que está utilizando a terra para exploração de pessoas, para tráfico de pessoas, aí eu não posso tomar a propriedade dele, não. Tadinho dele. Ele é um criminoso, ele é bandido. Esse bandido de estimação a direita gosta. Não. Esse daí ela passa a mão na cabeça. Percebam vocês aqui a tentativa de construção de uma narrativa para imputar um crime que, na verdade, quem defende é a esquerda e não a gente, porque a direita defende o quê? Bandido bom é bandido na cadeia. Essa pessoa tem que ser afastada da sociedade. Quem é contra a lei lá para penalizar e para que a pessoa cumpra pelo menos 80% da pena de crime hediondo não é a direita, não. Quem votou contra isso foi a bancada da esquerda lá na Câmara. Mas a gente está falando aqui de duas situações. Primeira delas, um crime não justifica outro. Se essa propriedade em algum momento foi utilizada para qualquer crime, de qualquer natureza que seja, essas pessoas têm que ser penalizadas, Mariana. Elas têm que ser levadas para o cárcere privado. Não é? Mas aí vem, direitos humanos, audiência de custódia, tadinha dessas pessoas, né? Quem defende isso, repito, não é a direita. A gente sabe muito bem historicamente quem é que defende isso. Então vamos lá. É utilizada para seja lá o que for. Cadeia, essas pessoas têm que ser punidas. Mas aí eu vou pegar uma propriedade. Peraí, essa propriedade é do MST? Não, essa propriedade é... Pelo que eu entendi, que ela seria do Estado, ou seja, tem um proprietário. Mas eu vou invadir a terra para pressionar. Que isso? E eu vou falar para vocês, ele está criticando crianças em manifestações, pergunta se tem criança lá nas invasões do MST, nos grupos que eles montam lá, aquela coisa horrorosa, doutrinando criança. Dá uma pesquisadinha aí para você aí, Escola de Formação de Militantes do MST, que você vai ver o que essas pessoas querem fazer com as suas crianças. Aí outra coisa que a gente ignora aqui, mais uma vez, é a hipocrisia, porque se tratando de um lado deles, tudo vale. Aí eu vou perguntar para o meu colega professor aqui, toda manifestação que tenta invadir, que depedra patrimônio público em Brasília, ele é terrorista ou é só no 8 de janeiro? Ou quando o MST foi lá em 2017 também é errado? Não, se depredou o patrimônio, tá errado. Se depredou o patrimônio, então, olha só. Não, você concorda que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático não foi uma tentativa. O pedido não era esse. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eles estavam chamando o impeachment de Dilma de golpe. Como é que isso não era? Mas não era, olha só. Uma coisa é você questionar o processo democrático. Outra coisa é pedir a abolição dele. Vou dar outro exemplo para vocês. Aqui em Goiás, Assembleia Legislativa de Goiás, o que aconteceu? O Caiado, quando ele impôs a taxa do agro, o que aconteceu?
Um monte de agricultor foi para a Assembleia Legislativa lá reclamar contra a taxa do agro. Legítimo. Você pode ser contra a imposição de imposto. Isso é normal. Só que o que eles fizeram? Eles depredaram a Assembleia Legislativa. A depredação da Assembleia Legislativa tem que ser punida e tem que ser cobrada deles, eu concordo. Claro. Agora, eles não são terroristas, eles estavam manifestando. O pedido era legítimo. O MST era terrorista em 2017? Não era, o pedido era legítimo. Como o pedido assim? era É muita legítimo, a hipocrisia. depredação é o crime. Eu posso ir pra rua agora manifestar pelo impeachment do Lula. É legítimo, eu posso ir pra rua agora, falar assim, eu quero que o Lula seja deposto. Eu não concordo com a gestão do Lula, não concordo com a gestão do Caiado. Fora Caiado, fora Lula. Eu posso ir pra rua, um pedido é legítimo. Se eu depredar patrimônio público, aí sim é outra coisa. Só que o que eles queriam lá não era isso. Eles queriam a deposição do presidente eleito, porque eles acreditavam, porque mas pedir a deposição e pedir o impeachment não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Impeachment é um processo legal. Quando a Dilma então foi foi impeachmentada, legal quando a Dilma foi impeachmentada, aconteceu o trâmite legal. Eu não vi ninguém da esquerda ir na rua falar que, mesmo falando que era golpe, não quebrou tudo. Chamou o Temer de golpista, não quebrou tudo. Aqui em Goiânia, inclusive, não quebrou professor, tudo, não quebrou teve uma tudo. pessoa do seu partido que foi agredida, inclusive. Não teve ninguém, não, isso foi nas manifestações de 2013. Não, foi na jornada de 2013. Não, o senhor está totalmente equivocado. O senhor não conhece a história do seu próprio grupo, professor. Isso foi em novembro de 2017, pesquisa aí, acho que até Matheus, o nome dele é filiado ao PT. Isso foi agredido. Na jornada de junho, não foi, professor, eu estava lá no dia, eu assisti, eu trabalhava num prédio em cima. Ou seja, manifestação e depredação é seletivo, o crime é seletivo para a esquerda, essa hipocrisia que a gente está vendo aqui ao vivo agora na TBC.